Bom, boa tarde novamente. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Me ouvindo? Estou sim, professora. Ouvindo. Bom, a gente vai, não é a avaliação, não é agora, obviamente. A gente vai conversar sobre a avaliação eu vou dizer para vocês o que que vai ser e, e a gente vai fazer um problema que já vai ajudar na segunda avaliação. A primeira avaliação, eu vou colocar só duas questões para vocês fazerem, tá? Uma que se refere a operações com matrizes, que é lá de saber a adição e uma multiplicação de matrizes, e uma para calcular determinante, só. Essa vai ser a segunda avaliação. Vai ser um trabalho mais rápido do que vocês fizeram o trabalho anterior, porque ouvindo o clamor do povo, né, de que no conselho de classe, né, que vocês colocaram que fica muito corrido, então eu fiz uma coisa bem curta, e amanhã eu não vou postar conteúdo novo, tá? Então, assim, teriam, por exemplo, o periodinho de 45 minutos de amanhã e 45 minutos daria para fazer essas duas questões que eu vou colocar para vocês, se fosse o caso, né, de se reunirem nesse período. A intenção é que vocês vão ter uma semana para fazer, um pouquinho mais de uma semana, que eu vou colocar como prazo o domingo da outra semana, mas se vocês quiserem usar o dia de amanhã, já podem, não vão precisar estudar um outro conteúdo essa semana, vão ficar livres para fazer a avaliação, tá? É, tanto matrizes quanto determinantes, tudo isso é estudado para, no final das contas, estudar o quê? Sistemas lineares, que é o que vocês iniciaram na semana passada, que eu deixei lá um problema resolvido no GeoGebra e um material escrito. Nesse material escrito tem alguns sistemas pequenininhos resolvidos. Na semana que vem a gente vai fazer como eu vou fazer, como eu fiz para vocês o vídeo de determinantes de multiplicação de matrizes, na semana que vem eu vou fazer uma aula resolvendo um problema que é bem semelhante ao do trabalho que vocês vão fazer, que vai ser um sistema de equações 3x3, tá? Então, na aula da semana que vem, vai preparar vocês para fazerem a avaliação. E tudo que se faz nesse bimestre é para resolver sistema linear. Eu estudo matriz para resolver sistema linear, no final das contas, porque é uma forma de organizar os dados para resolver o sistema. E determinante é um dos métodos que se usa para calcular sistema. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês. Agora eu estou lá na apresentação, então se alguém chamar para entrar, eu vou ter que parar a apresentação. Agora eu não estou vendo o chat, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês têm que perguntar no microfone, tá? Porque eu não vou estar vendo o chat. Bom, então, no segundo bimestre, a nossa avaliação vai ser vamos chamar aqui de avaliação, atividade avaliativa 1, tá? Que ela vai valer 50 pontos, aqui parece 60. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo, gente? Sim. Então, avaliação 1, 50 pontos, e uma avaliação 2, atividade avaliativa 2, também de 50 pontos. Aqui vai ter uma questão que vai envolver operações com matrizes, isso que vai ser postado amanhã, matrizes, e determinante. Um determinante 3x3 para calcular, que é exatamente como no vídeo que eu coloquei para vocês. E essa operação com matriz aqui vai vir alguma coisa do tipo: a matriz A é, sei lá, 2, 1, 3, 4. A matriz B é 1, 2. Isso, tá? E aí eu peço para vocês fazerem 2 vezes A mais AB. AB. Então, aqui vocês vão fazer uma multiplicação por escalar, que é só multiplicar cada um dos termos por um escalar. Quando vem AB, vocês vão ter que multiplicar a matriz A pela matriz B, conforme eu fiz no vídeo que vocês já tiveram na semana passada.
E pode ser que eu coloque alguma coisa para ver se vocês sabem somar aqui, sei lá, menos A mais B. Tá? Então, em uma questão, vocês vão fazer, possivelmente para matriz pequena, como eu estou colocando aqui para não demorar, vocês vão fazer multiplicação por escalar, que é só pegar cada número e multiplicar pelo número da frente. Uma multiplicação de matrizes, que aí vocês vão fazer pelo aquele processo de multiplicar a linha pela coluna daqui e vai. E uma que é só somar os termos, sabe? Aqui eu teria que botar uma matriz C, né? Porque essas duas aqui não podem somar, por exemplo. Vamos botar aqui. A mais... Opa. A mais C. Vamos botar aqui uma matriz C. Deixa eu botar aqui no cantinho. C, a vírgula aqui. C é 0012. Sim, porque daí eu posso somar com a A. Essa B não tem como somar com a A. Dá para multiplicar, mas para somar não dá, porque para somar elas têm que ter exatamente a mesma ordem. Tem duas linhas e duas colunas. Duas linhas, duas colunas. Então, isso aqui vai ser uma questão. E uma segunda questão, isso aqui é, digamos assim, é um exemplo para vocês saberem o que vai estar na avaliação, tá? E uma segunda vai ser calcule o determinante de uma matriz, por exemplo, 1, 2, 0, 1, 5, 1, 0, menos 1, 2, tá? Qualquer. Aqui, um determinante, né? O que é, quando tem barrinha assim, é determinante. Mas provavelmente eu vou escrever calcule o determinante da matriz fulana, e aí vocês vão calcular o determinante simplesmente. Então, essas vão ser as duas questões do trabalho. Se vocês já estudaram, ou se vocês estudarem antes de pegar o trabalho, certamente dá para fazer em menos de 45 minutos isso aqui. Vocês podem fazer em grupos de até 4 pessoas. Então, é só fazer, botar o nome de todos e todos postam o mesmo arquivo, mas postem, tá? Eu sei que quando a gente entrega presencial, que é o que você está acostumado, né? Eu entrego só um trabalho, não é cada um entregando trabalho, mas a questão é que quando eu vou lá no corrigir e vocês não enviaram o arquivo, aparece como pendente. E aí eu organizo quando eu vou fazer a correção de quem entregou e quem não entregou, e aí as pessoas que não entregaram ficam lá nos pendentes, aí eu tenho que procurar lá, ver quem é que estava no trabalho de tal, assim, enfim. Às vezes eu também estou corrigindo e em algum momento não vejo onde a pessoa colocou o nome dos colegas, então todo mundo posta, tá? É o mesmo arquivo, eu vou ver que é o mesmo arquivo e coloquem o nome de todos, tá? No arquivo. Aqui, então a gente já falou aqui da avaliação 1, isso aqui vai ser, deixa eu olhar qual é o dia da entrega. Seria sexta-feira que vem é 24, eu vou botar até o domingo 26, tá? Então isso aqui vai ser entrega, deixa eu ver aqui. A entrega aqui é 26/9, tá? Essa do A1. Aqui eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem, tá? Então aqui é o seguinte, se vocês deixarem para a entrega final, vai embolar. Mas eu tô dando 2 semanas antes, então aqui vai ficar, deixa eu ver aqui o dia. Seria 25, vai ser até o dia 10 de outubro, tá? E eu sei que nesse período de 10 de outubro, vocês já vão estar com outras coisas, um monte para fazer. Mas eu vou colocar isso já na semana que vem, no dia 23 de setembro. Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer. A minha sugestão para vocês é que vocês logo façam, até porque é um trabalho rápido. E aí, vocês já fecharam a nota de vocês do bimestre. Todo o conteúdo que vier a partir daí, que fecha na semana que vem, já não é mais que vai entrar em avaliação. A gente até pode estudar alguns detalhes a mais e tal, mas não vai entrar na avaliação. Então, essa aqui, então, vou ver aqui. Vou colocar na semana que vem, que é dia 20, 23, 24. Aí a próxima semana seria 1º de outubro. Na outra semana é 8, eu vou deixar até o domingo. Então, essa aqui vai ser para o dia 10 de 10 já em outubro.
Na semana seguinte, o dia 10 é a semana que tem aquela atividade de recuperação, né? Espero que não precise, né? Eu achei melhor colocar, como é opcional e é só para alguns, e o mais importante é vocês fazerem a atividade do bimestre. Depois de uma semana que eu tiver postado essa avaliação 2 aqui, eu vou botar uma atividade paralela só de uma avaliação de vocês da primeira avaliação do primeiro bimestre, que teve alguns errinhos lá e tal, e aí eu vou colocar lá para quem quiser fazer para aumentar a sua nota, tá? Que é bem semelhante ao que vocês já fizeram, possivelmente lá só com outros números. E aí, quem quiser aumentar a nota da avaliação 1, eu vou lá na avaliação 1 do primeiro bimestre e troco a notinha, é isso. Não é a recuperação lá do final, tá? Que eu tô falando. Mas esse trabalho eu devo postar uma semana depois dessa aqui. Que eu vou postar semana que vem, aí na outra semana, já deu uma semana para vocês fazerem essa 2 aqui. Aí vocês vão poder, né, se quiserem fazer uma recuperaçãozinha especificamente da primeira avaliação do primeiro bimestre, tá? Se quiserem. Aí, opção de vocês. Aqui no final, então essas são as questões referentes à avaliação que eu vou postar amanhã para vocês e na semana que vem. Agora eu vou entrar aqui no que estava no final do material que eu deixei para vocês. Aqui. Dá para ler ou eu tenho que aumentar essa letra? Vocês conseguem ler? Os alunos e alunas do primeiro ano conseguem ler isso? Consigo, professora. Tá? Então, assim, esse aqui era o problema que não estava resolvido no material, ele estava só modelado. Aquela parte de passar o texto para uma linguagem matemática, a gente chama de modelagem matemática. E isso é o que importa mesmo, tá? Essa passagem do texto para equações, não vai ter programa que vai fazer isso para vocês nunca na vida. Imaginem, o algoritmo do Google, né, ali no YouTube, que é muito bom, né? Eles são excelentes em algoritmos. A inteligência artificial ainda não conseguiu traduzir simplesmente palavra para palavra, né? O falado para texto. Não consegue. Se vocês, a gente vê, às vezes tu quer assistir um vídeo que é em inglês, põe uma tradução, é uma coisa que não dá para entender. E para confirmar, se tu pegar e botar uma coisa em português e fazer o algoritmo traduzir, que a tradução automática é feita por algoritmos, né, de inteligência artificial. Ele não consegue fazer, né? Isso que eu falei, não consegue fazer, ele não entende direito. Imagina se ele vai passar um troço que está em letrinhas, né, em texto para número, e entendendo que contexto esse negócio se refere ainda. Não, não dá. Por melhor que seja o aplicativo que vocês venham a trabalhar aí, e se faz muito isso na agropecuária, no agronegócio, na agroindústria, por quê? Porque sempre está se querendo otimizar insumos e ter uma maior produtividade. E isso, ou então, em relação às questões ambientais. Eu quero mitigar os meus problemas ambientais. E eu tenho algumas coisas que interferem ali. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma coisa muito simplesinha, de um contexto normal, assim, que qualquer um entenderia. Que a gente até consegue chutar valores para as respostas, mas é para a gente começar a fazer isso, que é transferir esse texto para número, para equação, tá? E com variáveis. Então lá você está dizendo o seguinte, lá já dizia, né? Deixa eu botar outra cor para. Os alunos e alunas do primeiro ano do curso de agrônomo somam 120 pessoas. Bom, se somam 120 pessoas, então se eu juntar as meninas e os meninos, vai dar 120 pessoas. É isso que está dizendo. Aí dizia o seguinte, eu vou chamar aqui de A, lá era X e Y, tá? Eu vou chamar de A, alunas, tá? E de O, alunos,
Só isso, só para ficar o A e o Oi, quando a gente encontra, a gente sabe bem quem é, não precisa. Ah, e aí, o que eu digo com isso? Se eu somar a quantidade de A mais a quantidade de O, ou seja, de alunas e alunos, vai dar 120. Lá estava escrito x mais y igual a 120, lá no texto que eu deixei. Bom, aqui é o O, né, para esse zero. Vou botar assim, senão... Mas o que eu faço com uma equação dessa, gente? Eu não faço jossa nenhuma, porque como é que eu vou saber? Para dar 120, eu posso somar 50 com 70, eu posso somar 100 com 20, eu posso somar 110 com 10, qualquer coisa. Tem um monte de possibilidades de valores que eu somo aqui para dar 120. Então, para que eu consiga resolver, eu tenho que ter uma outra informação a respeito dessas duas variáveis, alunas e alunos. Então, qual é a outra informação que foi dada? Está dizendo que a diferença entre o número de alunas e alunos é 8. O que é diferença? Diferença é uma conta de menos. Então, entre quem? Alunas primeiro e alunos. Então, eu vou botar A menos, por que menos? Porque diz aqui diferença. Menos O dá igual a quanto? 8. 8. Agora, eu tenho duas equações, eu tenho restrição, porque a minha solução tem que satisfazer isso, mas também tem que satisfazer essa segunda equação. E isso aqui, possivelmente, dependendo do professor, eu não posso afirmar da situação que o professor passou, né? Se deu tempo de trabalhar com sistemas lineares ou não. Isso aqui é um sistema linear. Quando eu tenho mais de uma equação que não está elevado em nenhum grau, isso aqui seria x mais y igual a 120. Tá? Normalmente nos livros a gente encontraria assim. E x menos y igual a 8. Quando eu tenho isso, eu tenho um sistema linear. Isso aqui é um troço, gente, que se a gente tem computador hoje é porque existe sistema linear, matrizes e determinantes, senão não existiria. Nada, em termos digitais, funciona sem matrizes, determinantes e sistemas lineares. Tá? É tudo baseado no que a gente chama de uma grande área, que é a álgebra linear. Tem outras coisas, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela já trabalha com aprendizagem de máquina, utiliza cálculo diferencial integral, que é uma coisa que quem for para a área de exatas, quem fizer uma engenharia, por exemplo, vai estudar, que é uma matemática mais sofisticada, mas continuará utilizando sistemas lineares. Esse é um sistema muito simples, mas essa tradução do texto para equações é que é o processo importante, tá? Bom, como que eu resolveria isso se eu fiz isso no ensino? Vamos ficar com x e y aqui. Eu só queria que mudar as letras para vocês verem que pode usar a letra que quiser, não precisa ser x e y. Se eu fosse resolver isso, provavelmente quem estudou por substituição ou por adição, alguma coisa assim. Mas eu posso, por substituição, que eu acho que é a coisa mais simples, fazer o seguinte: se x, vou olhar para essa equação aqui, essa segunda. Se x menos y é igual a 8, então o x é igual a 8. Passo esse y para lá, ele está aqui diminuindo, eu vou passar somando y. Então, ó, o x é a mesma coisa do que 8 mais y. O que isso me adianta? Adianta por quê? Eu não consigo resolver essa equação aqui em cima, nenhuma delas, né? Justamente porque elas têm duas variáveis diferentes. Eu não posso somar x com y, porque eu não sei quem é x e quem é y. Isso aqui pode ser batata, isso aqui pode ser maçã. Então não dá para somar. No caso, são alunos e alunas. Eu não posso somar, eles são variáveis diferentes, né? Então aqui eu estou fazendo o x ser uma representação dele com y. Então, eu vou, no lugar de x aqui nessa equação de cima, aqui, eu vou botar o que é igual a x, 8 mais y. Então, agora que eu vou pegar essa equação aqui, ó, x mais y igual a 120, e no lugar do x eu vou botar a mesma coisa do que x, 8 mais y. 8 mais y, tá aqui.
Mas, agora o resto eu repito. Mais o y igual a 120. O que me adiantou isso? Olha só, agora eu só tenho y e y. E aí, quando a variável é a mesma, eu posso somar ela, eu posso trabalhar numa equação, eu consigo resolver o valor dela. Então tá. Então aqui eu tenho. Esse parênteses aqui eu coloquei, mas não precisava dele, tá? Só para vocês entenderem que o x é tudo isso, 8 mais y. Então aqui eu vou conseguir. Não tem nada multiplicando o parênteses, então é simplesmente tirar. Eu vou ter 8 mais y é igual a 120. Então eu posso dizer que aqui eu tenho dois y, né, gente? Ó, 2 y igual a 120. E o que é só número, que é esse 8 aqui, eu vou lá para o outro lado da igualdade. Então, aqui não tem sinal nenhum, é mais, está somando, ele vai diminuir aqui, menos 8. Deixa eu vir aqui para o lado. Então, 2y é igual a 120 menos 8, 112. Então, y é igual a 112, que isso aqui, o 2, está somando, desculpa, está multiplicando o y, ele vai passar dividindo. 2y é 112, um y só, né, que é pegar o 112 e dividir por 2, vai dar igual a 56. Bom, se o y é 56, agora eu sei que eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esse y e colocar na equação x mais y igual a 120, ou na outra, no x menos y igual a 8. Então, vamos fazer isso, né, até, que é mais facinho. Vou pegar a equação de base. Poderia pegar qualquer uma das duas, tá? X menos y é igual a 8. Peguei essa equação aqui. Se x menos y é 8, e eu encontrei que y é 56, então o x menos, no lugar do y, eu ponho o que eu encontrei, 56. É igual a 8. Então, o x é igual. 56, ele está aqui diminuindo, ele vai para o outro lado da igualdade somando. Então, é igual a 8 mais 56. Então, x é igual a 8 mais 56 dá... Vamos lá, gente, alguém me ajuda? Vocês não estão falando nada, é agora. 56 mais 8, 64. 4. Tinha que fechar o 4 por causa daqui, ó. 64. E o que é essa jossa? Por isso que eu não gosto de y e de x, tá? Porque aí, quando a gente encontra y e x, se eu tivesse encontrado o a e o o, eu já sabia quantos alunos e quantas alunas. Agora eu tenho que olhar para quem que eu disse que era o quê, né? Aqui nessa equação, nesse sistema, o x, ele é o a, né? São as alunas, e o é o y. Então, são resposta. São y é o O, então são 56 alunos. E são 64 alunas. Isso aqui é a solução, tá? É a resposta para o problema prático. Se isso aqui está certo, essas equações aqui, elas têm que ser satisfeitas com esses valores aqui. Então, olha só. X mais y é 120. Então, quando eu pegar 56 mais 64, tem que dar 120. Vai dar 50 mais 60, 110, 6 mais 4 mais 10, 120. Ok. A primeira equação foi satisfeita. Agora, a segunda equação. X menos y tem que dar 8. Ó, aqui botei ao contrário, ó. 64 é o x, né? Ó, deixa eu botar aqui. Ó, 64 é o x. Então, aqui, na verdade, não vai fazer diferença, mas para de baixo vai porque é negativo, né? Então, ó, 64 alunas, mais as 56 alunos dá 120. E aqui, x menos y, então 64 menos os 56 tem que dar 8. Dá 8? Dá 8. Então, essa equação aqui também foi satisfeita. Esse conjunto vocês podem encontrar assim, ó, solução igual a 56, 64. Isso é a solução desse sistema. Um pouquinho que eu vou autorizar alguém a entrar.
Boa tarde, Sofia. Boa tarde. Oi. Então, aqui a gente vai agora. Isso aqui é o jeito que vocês possivelmente aprenderam, ou por adição, no ensino fundamental, tá? O que é que essa disciplina propõe, né? A matemática já do ensino médio. Resolver isso por determinantes, tá? Usando determinantes. Então, eu vou colocar aqui o mesmo sistema, x mais y igual a 120. E aqui, agora a resolução, usando determinantes, tá? Tem que dar a mesma coisa, obviamente. Só que esse é o nosso interesse. Então, o que eu quero que vocês façam no segundo trabalho vai ser a resolução usando determinantes. E x menos y é igual a 8. Então, aqui. Como que faz resolver por determinantes? Que é a regra de Cramer, tá? Primeira coisa, eu calculo o determinante do sistema inicial. Qual é o sistema inicial? Isso aqui na frente eu vou botar uma outra cor, ver se o azul fica bom. Vamos ver. Não, azul não. Ficou fraco. Aqui na frente, ó, eu tenho um. Ih, muito fininho. Aqui na frente eu tenho. Solta. Aqui na frente eu tenho um. Aqui na frente não tem nada, também é um. Aqui também não tem nada, é um. E aqui não tem nada, é um. Um sistema super fácil. Podia ser qualquer outros números, quaisquer outros números aqui. Então, o que, que a gente faz? Primeira coisa, calcula o determinante dessa matriz aqui, dos coeficientes dessa matriz, desses verdinhos. 1, 1, 1, 1. Então, eu vou calcular determinante, então, já coloco assim, ó. 1, 1, 1 e 1. O que é isso, professor? Os coeficientes aqui. Se fosse 1, 2, 3, eu ia colocar esses outros números. Calcula esse determinante. Esse determinante aqui, a gente chama de delta, tá? Delta, essa letra grega aqui, que é um triangulinho. Como se calcula o determinante de grau 2? Faz 1 vezes 1, que dá 1, menos, o menos é da fórmula, então tem que ser menos, independente dos sinais que tiverem aqui, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 1 também, 1. Ah, mas tem um negocinho errado aqui, peraí. Vamos começar de novo, porque aí nosso sistema não teria solução, ó. Esse 1 aqui, ó, ele é negativo, aqui do y. Então aqui, ó, é negativo. Deixa eu tirar esses pontinhos. 1 e aqui é menos 1. Então, multiplicando aqui, vai ficar 1 vezes menos 1, menos do cálculo do determinante da fórmula, a multiplicação desses dois aqui. 1 vezes 1, 1. Então, o nosso determinante deu menos 2, tá? Se tivesse dado zero, não tinha solução o sistema, isso pode acontecer. Tá? E o sistema não tem solução. No nosso caso, tem, porque foi diferente de zero, então tem solução. A gente já sabe que a gente já resolveu, tá? Só queria que antes vocês vissem quanto dava e aqui a gente fazer por determinantes, porque esse é o nosso conteúdo. Agora a gente vai fazer o seguinte, qual é o segundo passo? Tá? Calcular o delta x. O que é o delta x? Ele é o determinante dessa matriz aqui, só que no lugar da coluna x, eu vou botar 128. Em vez de botar 1 e 1, que são os coeficientes do x, eu vou botar 128. Então, vamos lá. Na coluna de x, ó, isso aqui seria como x e coluna de y. Na coluna de x, eu não vou botar os coeficientes do x, 1 e 1. Eu vou botar 128. Então, 128. E na coluna do y, eu vou botar 1 e 1. Menos 1 aí embaixo, menos 1. E vou calcular o determinante, tá? Calculo. 120 vezes 1, ó, essa multiplicação aqui, 120 vezes 1 negativo vai ficar menos 120. Menos da fórmula de cálculo de determinante, 1 vezes 8, 8.
igual, isso aqui vai dar menos 120, menos 8, menos 128. Terceiro passo, vou calcular o delta y. O que é o delta y? Agora, na coluna do y, eu vou colocar 128. Isso aqui é chamado de coluna dos termos independentes, tá? Esses que não são coeficientes nem de x nem de y. Então, aqui eu vou colocar, em x, eu vou colocar a mesma coisa que é x, aqui os coeficientes de x, 1 e 1. Então, aqui, 1 e 1. E na coluna do y, eu vou colocar 128. 128. E vou fazer o cálculo. Então, aqui, multiplicando, aqui 1 vezes 8, 8, menos a multiplicação dessa coluna aqui, 120 vezes 1, 120, igual. 120 tira 8, fica 112, só que é 112 negativo, porque eu devia 120 e só tinha 8, então, negativo. Então, a gente calculou os 3 determinantes necessários. Agora que a gente vai calcular x e y, tá? X é o quê? Como é que eu calculo o x? E esse aqui, então, é o quarto passo, é eu calcular o x e o y. O que é o x? É o delta x sobre o delta, ou seja, o determinante que eu calculei trocando a coluna de x pelos termos independentes e dividido pelo determinante inicial, que é esse 2 aqui, ó, esse aqui é o delta, menos 2. A gente calculou também ele aqui no início. Então tá, delta x é menos 128, dividido por delta. Delta é menos 2. 128 dividido por 2, desculpa, dá, como a divisão de sinais iguais, vai ficar positivo, graças a Deus, porque senão a gente teria um problema, que isso aqui é o número de pessoas, né? Não poderia ser negativo. Então, 64. Olha, conferiu com o que a gente tinha aqui em cima, ó, x 64. Tinha que conferir, né? Pelo amor de Deus. Y é igual a o quê? O delta y, ou seja, esse valor que nós calculamos aqui, o menos 112, dividido pelo delta. Então, que é o determinante da matriz principal, que a gente calculou aqui em cima, menos 2. Então, o delta y é menos 112, dividido pelo delta, que é menos 2. Então, aqui vai dar positivo também, 112 por 2, 56. Então, aqui está o valor de y e aqui está o valor de x. Isso é resolver pela regra de Cramer. Aqui em cima, a gente usou um outro método de resolução, que é por substituição. Em geral, no ensino fundamental, a gente ensina substituição e adição, às vezes, né? Mas aqui, no nosso caso, é essa parte verdona aqui, que a gente está trabalhando com determinantes. O que vai poder fazer no trabalho? No trabalho, vai ser um 3x3, não vai ser um 2x2 como aqui, tá? Mas a semana que vem a gente vai fazer isso, a gente vai resolver um sistema 3x3. É do mesmo jeito, só que o que ia acontecer? Ia ter mais uma coluna aqui, mais um Z, X, Y e Z. E aí a matriz ia ser 3x3, aí é um monte de determinante para calcular. É um saco, tá? Porque tudo é mesmo tipo de continha e no final tem que fazer essas divisões. Por que eu estou falando isso, né? Já estou falando que esse método é chato. Porque é muito determinante para calcular. Por isso que eu vou cobrar isso de vocês em um trabalho só, uma questão só. Porque é uma questão que tu faz, depois tu confere o valor. Eu vou ensinar vocês na semana que vem também um lugar para vocês conferirem, tá? Seja lá o sistema que for, vocês vão conferir se fizeram certo. Mas existe, o nosso próximo conteúdo é chamado de escalonamento. E esse método, sim, é um método que se usa computacionalmente. Não se calcula, na verdade, nenhum determinante, mas ele também é baseado em matrizes.
O IFRJ estuda isso no ensino médio. Maioria das escolas absoluta não usa escalonamento no ensino médio. Usa esse método aqui, no máximo o método da matriz inversa, tá? Que é um outro método que não está na nossa ementa, mas o escalonamento tá, que é um método computacional. É um método que realmente é o mais otimizado para fazer, calcular a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com uma quantidade de cálculos muito menor. Né? Não tem nenhum cálculo de determinante, por exemplo, não tem nenhuma divisão assim que a gente tenha que fazer num final de conta e tal. Então, para a semana que a gente vai resolver um 3x3 para vocês verem como é, e isso é que vai entrar no segundo trabalho, que vai valer também 50 pontos e vai ser um só. Mas vai ser um só, assim, tá, gente? Vai ter um contexto, aí vocês vão escrever a primeira parte, 25 pontos para modelar o problema, metade para modelar. Seu trabalho vai valer 50, 25 é só para fazer essa transcrição, porque isso é a coisa mais importante. As duas coisas que nenhum programa vai ajudar vocês. Por exemplo, se vocês já quiserem fuçar, eu vou sugerir para vocês o Symbolab. O Symbolab, tu pode entrar ou baixar o aplicativo ou usar o navegador mesmo do celular, tá? O Symbolab ele faz um monte de contas, um monte de gráficos, um monte de coisa em matemática, quase tudo. E ele faz, por exemplo, determinantes, ele resolve sistemas lineares, só que ele resolve o sistema que tu colocar lá. Aquilo que tu colocar lá como sistema, ele resolve, ele não vai traduzir o texto para a linguagem matemática. E depois também, quando tu encontra o X e o Y, ele não vai te dizer o que é X e o que é Y. Nenhum programa vai fazer isso. Então, essas partes são extremamente importantes. Nesse problema aqui, vocês teriam que dizer para mim, são 64 alunas e 56 alunos onde, né? No primeiro ano do curso de agroindústria. É isso que vocês teriam que me responder. Ou seja, eu sei o que são as coisas que eu encontrei. Eu consegui transferir o texto para a linguagem matemática e, além disso, eu sei o que foi que eu encontrei. Tá? Então, esse vai ser o segundo trabalho. O primeiro, então eu posso amanhã, e vocês vão ter até o dia, vamos ver aqui, que eu falei, o dia 26 para entregar, que é o domingo da outra semana, tá? Mas são um determinante e uma conta desse tipo aqui, tá? Que vocês vão ter que multiplicar por escalar, multiplicar duas matrizes e somar. Não sei se eu vou colocar essa soma aqui. Depende do tamanho que ficar aí as matrizes, tá? Mas aí é apostado amanhã e vocês têm aí até o dia 26 para entregar. Esse tipo que a gente fez agora, só que com 3 variáveis, eu vou botar então na semana que vem, no dia 10. Só que na web aula da semana que vem, no nosso encontro pelo Meet, eu vou fazer um 3x3 com vocês. Tá? E para vocês não terem um suporte assim para fazer o trabalho, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma dúvida daqui? Algum passo que vocês não entenderam? Querem perguntar alguma coisa qualquer? Nada mais. Entenderam tudo? Professora, uma perguntinha. Fala. Acho que na primeira avaliação do primeiro bimestre que você passou, você tinha mandado o gabarito, né? E eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente faz a sua avaliação, você quer que esteja as contas tudo certinho ou somente a resolução final? Isso depende de onde, por exemplo, o gráfico que vocês fizeram, teve gente que teve que colocar as contas porque não fez no Google Planilha, não conseguia ver a conta, né? Ou então, ela fez o Google Planilha, mas ela não colocou, não fez a conta na célula, ela só botou o número na célula. Então, se fizer numa planilha e a conta estiver na célula, ok, não precisa fazer mais nada em outro papel diferente, não. Mas quando assim, por exemplo, uma coisa como essa aqui que a gente fez agora, aí tem que colocar toda a resolução.
aqui, como o que a gente está estudando agora é matriz determinante, então a resolução vocês vão ter que fazer uma vez, tá? Mais adiante, se vocês estiverem resolvendo um sistema linear, vocês vão simplesmente usar a ferramenta que vocês quiserem para resolver e vão usar a resposta final. Mas a modelagem matemática sempre vocês é que vão ter que fazer. Então, mais adiante, pode chegar um momento que eu vou pedir para vocês e não vou pedir a resolução do sistema passo a passo. Mas, Sofia, mandou esse comentário lá na questão, porque eu não lembro agora, tá? Eu lembro que tu me colocou alguma coisa, mas eu não lembro o que foi. Mas Não, foi resolvido, foi resolvido. Eu que fiz uma pergunta assim a mais aqui agora mesmo. agora, deixa eu só fazer uma coisinha com vocês agora. Eu já tinha fechado lá, mas eu quero só para. Porque hoje eu estava arrumando algumas notas de trabalho, e aí aconteceu assim, ó. Isso aqui é para chamar a atenção de uma, acho que é a avaliação primeiro bimestre, tá? Tinha uma função, uma PG, que ela era a N igual, acho que ela era aquela 7, 21, Sim, lembro. 63. Isso, tá. E aí, no que eu estava arrumando hoje, eu vi que aconteceu mais de um trabalho, a pessoa colocou assim. Ela colocou o A1 7, aí botou 7, e aí colocou na N menos 1, só que multiplicou aqui. Não pode, tá, gente? Por quê? Porque esse 7 aqui, ele está elevado nesse expoente. Então, não pode multiplicar. O AN... Ai, desculpa, é 3 aqui, né? Aqui é 3. Aí você multiplica pelo N menos 1? Não multiplica. Fica assim, ó, 7 vezes 3 na N menos 1. Ponto, acabou, é isso. Não pode multiplicar por causa desse expoente com variável aqui. Entendeu? Então, assim, por isso que não podia multiplicar. Quando a gente tinha, vamos pegar aqui aqui agora eu vou chutar uma PA qualquer, tá? É igual, sei lá, 7 mais n menos 1 vezes 3. Aí é diferente. Por que é diferente? Porque aqui eu não estou no expoente. O 3, ele pode multiplicar o n e pode multiplicar o 3. Então, pode. Aí, ok. A n é igual a 7 mais 3 vezes n, 3n, 3 vezes menos 1, menos 3. Isso pode. Agora, aqui, quando a variável está no expoente, essa coisa aqui que está embaixo, eu não posso fazer multiplicação, a não ser... Aí, aqui, observação. Vamos ver aqui. Digamos que aconteceu assim. Deu 2 vezes 2 na n, menos 1. Digamos que seja isso aqui, tá? Como aqui é 2 e aqui também é 2, se eu fizer essa multiplicação, eu estou fazendo uma multiplicação de potências de mesma base. Vocês lembram como é que fazia x vezes x? X vezes x, podia ser aqui 2, digamos. X vezes x é potência de mesma base, x e x. O que a gente fazia com os expoentes? A gente somava. Mais 2. Aí pode, tá? É que lá era 3, então não podia. Aqui poderia. Esse erro, porque eu fiquei assim na cabeça que podia simplificar. Uhum. Aí, quando chegou nessa daí, acho que é PG, né? Isso. Aí a gente cometeu esse erro aí. Entendi. Então, aqui, ó, ficaria assim. Nesse caso, como é 2 e 2, porque nesse caso aqui o A1 seria 2 e a razão também seria 2, né? O Q, aquele seria 2 também. Aí eu ia fazer o quê? 2 na N menos 1. Aqui é 2 na 1, né? Quando não tem nada. Mais 1. E aí isso aqui ia ficar simplesmente aqui. Menos 1 mais 1 vai ficar 0, né? Vai ficar 2 na N. Pode? Aí pode. Mas é o único caso em que pode, se esses dois forem iguais, a razão e o A1. Aí vai poder. Aqui, como era o caso lá do trabalho, não podia. Sofia, depois dessa avaliação aqui, ó, depois de uma semana que eu colocar a segunda avaliação, que ela vai ser entregue no dia 10 de 10, mas eu vou postar ela na semana que vem já. Amanhã, eu vou postar uma que entrega no dia 26,
que é sobre só determinante e operações com matrizes. Essa avaliação 2 vai ser um problema do tipo que a gente resolveu hoje. Mas uma semana depois aqui, então eu vou postar na semana que vem, uma semana depois eu vou postar uma recuperação paralela opcional. Para quem quiser recuperar especificamente a notinha desse primeiro trabalho que tu está falando aí. E aí, se vocês quiserem melhorar aquela nota, mesmo que não tenha ficado tão baixa, podem fazer esse trabalho aí, vai substituir a nota desse primeiro trabalhinho, tá? Da primeira Então, avaliação. professora, mas eu queria saber quanto que foi. A senhora chegou a postar? Não lembro. A nota. Ah, daí é o seguinte. Vocês, por enquanto, você só tem a nota do primeiro trabalho e do segundo, soma as duas. É isso, porque eu não tenho as turmas de vocês ainda no sistema. Por isso que vocês não têm a nota. Porque eu mesma não tenho as turmas de primeiro e segundo ano no sistema. Eu não sei por quê. Eu tenho a da graduação há muito tempo já. Nos primeiros dias já colocaram a turma de graduação que eu tenho de estatística e as de vocês até agora eu não tenho. Por isso que não está lá as notas ainda. Mas a nota de vocês vai ser a soma do primeiro trabalho e do segundo trabalho, no primeiro bimestre, né? E aí, se fizer uma recuperaçãozinha desse primeiro trabalho, aí vai substituir a nota do primeiro trabalho e aí soma com o do segundo. Mas essa vai ser opcional, né? Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Tá bom? Alguma outra pergunta, gente? É isso. Então tá, gente. Eu vou encerrar aqui nosso encontro do Meet de hoje. Na semana que vem a gente tem outro, então na semana que vem vai ser importante, porque vai ser um problema bem semelhante ao que vai estar na avaliação 2. E amanhã não vai ter conteúdo novo, vai estar postado só a avaliação para vocês fazerem até semana que vem. Tá bom? E pode fazer em grupo, pode fazer à mão, tirar foto, pode fazer no Google Planilhas, como quiser. Tá? Abração, meninas. Hoje só tem meninas aí, né? Bom final de semana para vocês, bons estudos. Tchau. Tchau, professora. Até a Tchau, próxima queridas. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, queridas. Boa tarde. Só mais uma questão aqui. Eu queria saber como que foi o desenvolvimento da turma em geral nesse primeiro bimestre. O que você achou? Olha, Sofia, eu achei que, assim, pelo que eu tinha ouvido, né, considerando que a gente ainda está online, né, completamente, eu acho que foi bom. Quase todo mundo entregou. Eu tive, acho que na turma de vocês, só quem não entregou, quem é PEI, e aí teve um outro aluno que não entregou uma das avaliações. Então, acho que foi legal, assim, nesse sentido. Agora, se vocês têm alguma coisa para colocar, alguma dificuldade que vocês tiveram, para ser diferente, pode me dizer. Eu acho que foi, assim, foi dentro do esperado. Então tá bom, não é porque às vezes eu costumo colocar, sabe, no conselho de classe, às vezes, porque perguntam, aí eu sempre pergunto assim, ainda mais em matemática. Mas nesse bimestre me preocupa um pouquinho mais, porque antes vocês tinham mais frequência na web aula, né? As aulas eram mais cheias um pouquinho. Então, se o pessoal está vendo depois, beleza, não tem problema, porque aí tudo bem. Não é a presença em si no Meet que eu estou falando, mas o que vai aprender ou não, né? Se o pessoal participar nesse, que o conteúdo complicou um pouquinho, né? Mas principalmente nessa última parte agora de sistemas lineares. Não que seja difícil, mas é mais demorado para fazer, né? Não é só usar fórmula, essas coisas assim. Então, é só essa preocupação que eu tô para ver agora. Mas antes Mas a todo gente mundo tá com essa entregou. dificuldade, porque nessa semana, eu não sei o que aconteceu, se eles estão dispersos, assim, mas se eu não mandar o link lá na sala e falar assim, gente, a professora tá esperando para ter aula, e às vezes nem sempre eu consigo colocar, sabe? Então, às vezes Uhum, atrasa porque aí eu tenho que parar, mandar, por mais que você mande, né, no grupo, e avisar, gente, a professora tá lá, hoje vai ter aula. Aí a uhum. frequência, eu acho que da maioria das matérias tem caído. E a matemática que me preocupa, né? Porque ainda mais que você falou aí, tipo de atividade, matéria, não sei. Então, assim, como vocês falaram,
no conselho de classe que essa coisa de ficar muito pro final, aí todos os trabalhos fica ruim, né? Eu entendo que vocês têm muitas disciplinas, então eu estou procurando colocar antes, com um prazo bem grande, uma semana para uma coisa bem simples, 2 semanas para um problema só. Só que se deixar para fazer no último prazo que eu dei, já vai estar junto com as outras, Sim, né? sim. Eu vou deixar 2 semanas para fazer, mas se o povo deixar lá pro final. E assim, a minha intenção. Amanhã eu vou postar, eu não vou botar conteúdo novo, vocês não vão ter conteúdo para estudar até a outra semana, então é só o trabalho. Então, é tudo nessa intenção de não, para não acumular as coisas. Talvez o pessoal tenha ido bem, porque em geral foram bem, tá? Assim, em termos de nota, né? E aí relaxou um pouco, entendeu? Talvez Entendi. isso. E aí relaxou um Ah, deixa eu pouco, concluir. mas. Tirei minhas dúvidas. Obrigada, professora. Então Até a tá, querida. próxima.